Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam do projeto à execução de uma exposição, por Adriana Milhomem. Olá! Entramos no nosso quarto e último módulo do projeto à execução de uma exposição. Esse módulo, nós vamos falar sobre realizações e projetos executados. Todos os projetos relacionados daqui para frente, eles foram executados pela empresa Luz Informas, por mim, enquanto cenógrafa e arquiteta, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e, ao final, eu vou mostrar uns vídeos sobre a montagem de um dos mais relevantes projetos que eu já fiz. Esse primeiro projeto que vocês estão vendo foi uma exposição chamada do Wilfredo Lamm, O Espírito da Criação. É uma exposição que foi montada no MON, no Museu do Oscar Niemeyer, e no Memorial da América Latina em São Paulo. O MON fica em Curitiba. Essas fotos, elas são do MON, no Museu do Oscar Niemeyer. E o projeto ficou exatamente igual ao desenho. Então, quando a gente faz um 3D, é muito importante a gente ter essa relação do que foi montado com o que a gente desenhou, né? Isso nos dá até um certo conforto visual enquanto projetista e enquanto até espectador mesmo, de ver que aquele espaço realmente ficou igual a como você tinha pensado. Então, eu costumo colocar nas minhas apresentações os projetos como eles foram pensados e o final de como foram executados. Vocês podem ver que a angulação da foto é diferente, mas o projeto em 3D na parte inferior aqui da tela, aqui, ó, é igualzinho à foto de como foi executado, né? Então, essa proposta de você mostrar a exposição em 3D para o cliente, ou para o curador, ou para o artista, quando vivo, né? É muito interessante, porque eles têm a real noção de como vai ficar. Então, assim, essa exposição realmente era visível de como ela ia ficar em relação ao espaço construído. E a equipe de construção dessa exposição foi perfeita, eles foram ótimos, então ficou tudo muito bonito. Foi bem interessante fazer esse processo. Essa foi uma montagem especificamente e difícil acontecer de eu não viajar, então eu não fui a essa montagem. O custo a verba era muito pouca, né? Então eu fiz o projeto, detalhei todo o projeto, foi construído por uma equipe de Curitiba. Eu estava coordenando do Rio, daqui da minha casa, e deu tudo certo, foi muito bem montada. As cores também foram escolhidas aqui, foi tudo escolhido, foi tudo definido e executado conforme o projeto. Então, é muito importante a gente sempre pensar também que quanto mais detalhe a gente oferece no projeto, melhor ele é construído. Porque a pessoa com quem você vai se relacionar, seja o cenotécnico ou seja um produtor, ele tem que entender bem do projeto, para que esse projeto flua tranquilamente durante a montagem. Esse outro projeto também foi um projeto que eu não fui na montagem. Ele foi montado na Caixa Cultural de São Paulo. E a gente fez a parte de iluminação e a parte de cenografia. Era uma proposta meio desconstruída. Então, vocês podem observar que os painéis eram todos na cor natural, né? Aqueles painéis verdes de obra, painel rosa compensado rosa que eles usam de tapume, né? Os aglomerados. Então, toda essa proposta foi conceitual para esse projeto. E é bem interessante a gente ver as imagens do projeto no 3D e as fotos que foram tiradas, né? Então, vocês podem observar que o projeto foi construído exatamente conforme estava no desenho.
Então dá para ver tudo direitinho. Você vê, ó, observa essa imagem daqui com essa imagem daqui. É o mesmo ângulo. Então foi construído exatamente como estava no detalhe. E mais uma vez, esse foi um projeto bastante detalhado para eu evitar de ter problemas com montagem, já que eu não acompanhei, né? Normalmente eu acompanho as minhas montagens, mas essa especificamente não, porque a verba também era curta. Essa aqui é uma exposição que foi montada também em São Paulo, no Espaço Porto Seguro, em que o 3D fez toda a diferença para entendimento visual da exposição. Então, isso favoreceu bastante a compreensão tanto do espaço, quanto da curadoria, quanto da produção, em relação à montagem desse espaço expositivo. Mais um que também eu não viajei, não fui, também por questão de verba. A verba é sempre um definidor, né? Mas a equipe de produção dessa exposição era muito boa, muito boa. Então, realmente, eu fiquei conectada com eles o tempo todo e fomos tirando dúvidas e deu tudo certo. Essa aqui é uma exposição que eu tive muito gosto, um prazer enorme de montar, que foi do Los Carpinteiros, Objeto Vital. Aconteceu em todos os CCBBs e no MON de Curitiba, no Museu do Oscar Niemeyer. Foi uma exposição incrível, porque as obras eram maravilhosas e nós construímos a Estrela, que é essa primeira obra dali de cima, que é chamada de biblioteca. Ela foi construída aqui no Brasil, né, pela equipe de cenotécnica, com os materiais que nós temos disponíveis. Foi muito interessante a construção, a parte de montagem dela no galpão, porque não é uma peça fácil, não são cortes fáceis, e ficou muito bem acabado, muito bem feito. Então, também foi uma exposição muito, muito boa de se montar, onde a gente teve uma pré-produção intensa e justamente por ela ter sido intensa, deu tudo certo nas montagens, né? Tivemos pouquíssimos problemas ao longo do processo como um todo, incluindo todas as itinerâncias, né? Porque ela passou por São Paulo, pelo Rio, por BH, Brasília e, por último, pelo MON. Essa aqui foi uma das minhas últimas exposições a serem realizadas, que foi a da DreamWorks, Jornada do Esboço à Tela, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Uma exposição grande, com muitas informações, com um nível de exigência altíssimo, porque tudo estava vindo de fora. Além de tudo, tínhamos que ter muito cuidado com o transporte, com a colocação das obras, porque são peças frágeis. Então, assim, foi uma exposição muito interessante de ser montada, deu muito trabalho, foi um trabalho árduo de muitos meses antes, mas que o resultado final ficou impecável. É interessante de ver, vocês podem observar aqui que eu coloquei bem pequenininho aqui, duas plantinhas, na verdade, uma planta e um detalhe de como foi a instalação dessa girafa nessa caixa. Tudo isso aqui é cenográfico, né? E essa caixa tinha uma estrutura de metal por trás, justamente para comportar a girafa, apesar da girafa ser leve. E ela precisava ser estaiada para 2 pontos, numa diagonal, assim, né? Com uma angulação específica. E em Belo Horizonte, o teto da galeria é tombado. Então, a gente teve um desafio que foi muito bem coordenado pelo montador de montagem fina, que é o Rogério. Ele é um cara extremamente competente, então ele conseguiu me ajudar a solucionar isso de uma forma simples e incrível. A gente usou uma barra chata
em que a gente tensionou ela nesse sentido. Então, ela criou pressão entre as colunas e a gente pediu autorização, o CCBB, isso foi autorizado, porque não comprometeu em absolutamente nada, nem pintura, nem nada, com proteção de carpete emborrachado e tudo mais, para poder sustentar esse peso da girafa. A girafa pesava só 80 quilos, mas mesmo assim foi um processo aí interessante, assim, porque era meio tenso, misturado com o gostoso, com a vontade de fazer. Então, foi bastante desafiador. E o resultado foi bem interessante. Foi a exposição mais vista no ano de 2019, tanto no Rio quanto em BH. Uma ganhou em primeiro, outra ganhou em segundo no mundo. Então, realmente foi um sucesso absoluto, né? Então, eu trouxe agora para vocês verem uns time-lapses que a gente fez durante a montagem do Banguela, né, do dragão, e do Melman, que é a girafa, que foram bem interessantes da gente entender como esse processo foi feito, né? O cuidado que é necessário para a retirada da caixa, enfim, que são obras de arte, né? E nessa planta aqui do lado, vocês podem observar que foi feito um estudo de posicionamento do dragão, né? E a forma de fixação desse dragão, ela foi uma forma bastante interessante de ser pensada, assim. O gancho do CCBB, da parte superior do Centro Cultural do Banco do Brasil, ele não estava funcionando na época. Então, a gente não tinha opção de içar o dragão pelo gancho, né? Então, eu pensei em fazer uma amarração, uma trama, entre as colunas do próprio CCBB, que ficam ali naquela parte circular, né, que eles chamam de rotunda. E nessa trama, a gente fixar os pontos de cabo de aço que seriam presos na estrutura do dragão. Foi um desafio, porque como a gente não tinha como içar o dragão, a gente teve que montar uma estrutura de box truss para comportar o dragão, subi-lo em Natália e depois disso desmontar a estrutura ainda por cima. Isso com a tela de cinema montada ali na rotunda. Então, realmente foi bem desafiador, assim. Eu vou mostrar o time-lapse. Essa aqui é a parte onde a gente tira o dragão de dentro da caixa. Então, tem toda uma equipe que fica observando e cuidando e tendo todos os cuidados para que realmente nada aconteça com a obra. Observem aí de novo, que é muito rapidinho, né? Muito interessante. E aqui o dragão já está posicionado. Foi a parte onde estavam soltando as peças do dragão para colocar no carrinho, para levar até o ponto onde fixa. E aqui é onde o dragão é levado na parte baixa da estrutura de box truss para ele ser içado. E aí depois disso ele é içado. Vocês podem observar que tem um T aqui em cima na parte superior. O dragão é fixado nesse T e daí ele é suspenso pela talha do box truss. E agora as asas são presas, né, na parte dos cabos de aço, e ele vai ser suspenso pelas talhas. Olha a quantidade de pessoas envolvidas, né? Todo mundo tendo muito cuidado para não comprometer a obra. E agora ele está sendo içado, com uma talha fixada no box truss na parte superior. Olha lá, olha o box truss lá em cima. Esse box truss foi montado com 10 metros de altura, justamente para que a gente pudesse ter a opção de suspender o dragão o máximo possível. E ele ficou bem alto e ficou bem interessante o resultado final. E a desmontagem da estrutura de box truss, que foi feita por uma empresa também terceirizada, foi ótimo. Eles foram muito cuidadosos com todos os EPIs necessários,
todo mundo com a norma, então estava todo mundo respaldado e corretamente equipado. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da girafa, da Melman. Reparem aqui no desenho em que ela é fixada numa placa. Essa placa, que é a que está aqui no vídeo, ela não é existente. Ela foi fabricada imitando o mármore de toda a parede para que a gente simulasse a girafa saindo dali. Então, como vocês podem ver, ó, toda a parte de fixação da talha estava sendo feita, a girafa ainda estava presa. Esse box truss também foi necessário montar por duas razões. A primeira é porque o piso do CCBB, ele é um piso muito... que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, não se pôde colocar a Dini, que seria a plataforma elevatória, que ela pesa mais do que 1 tonelada, nesse piso para poder levantar a girafa, que era a ideia inicial. Então, a gente teve que pensar numa estrutura de box truss para que pudesse amarrar essa girafa e daí a gente tensionar ela nos pontos que seriam necessários para fazer a diagonal. Que por uma questão estrutural, tinham já fixados 4 pontos de amarração nessa parte do mármore lá em cima. Então, foi perfeito, a gente não precisou furar o gesso, que era uma questão que a gente estava em dúvida se a gente precisaria furar ou não. Vocês veem aqui, ó, a girafa estava sendo estaiada, o ponto de estaiamento dela era lá no teto, ó. E isso aqui é muito, muito alto. Realmente foi um trabalhinho interessante. E agora é o momento em que eles estão subindo a girafa para encaixar o pescoço dela lá no buraco. E vocês podem observar que está todo mundo com seus respectivos EPIs, a equipe toda trabalhando em conformidade e tinha bastante gente devido à demanda, né, que foi necessário para essa montagem. Ó, eles estão quase finalizando e vão encaixar, vai lá, encaixaram a girafa na parte do buraco feito no mármore fake, né? E aqui já estamos em finalização, vou começar a soltar a girafa para poder prender a parte posterior lá no mármore. A equipe tomando todo o cuidado necessário para não comprometer a obra. Então, esse foi um pouco do meu pensamento sobre projeto e execução de exposição. Espero que eu tenha contribuído e nos vemos numa próxima.